A força da minha vida é o Senhor, de quem eu me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fala comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando neste Deus que me fortalecerá, eu vencerei até quem for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fala comigo, filho meu. O meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. Irmãos, nós vamos fechar a porta aqui. Nós vamos hoje estudar a queda do homem, o pecado e o seu castigo. Capítulo 6 da Confissão de Fé. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido, segundo o seu sábio e santo conselho. Foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua glória. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje este tema, a queda do ser humano, no capítulo 3 do texto da Palavra de Deus. Eu queria ler para os irmãos alguns trechos desse texto da Palavra de Deus, para que nós possamos avançar aqui no estudo da Palavra de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E nós vamos ver alguns aspectos da queda do ser humano. Eu quero trabalhar no objetivo dessa lição, saber qual a origem do pecado. Segundo, saber qual é a origem da experiência humana. Terceiro, saber as consequências para a humanidade. E a capacidade de enxergar a graça de Deus. Se faz importante pelo fato de que nós estamos vivendo um momento de crise profunda em todo o comércio, em toda a igreja, em todos os setores, e as pessoas não estão vendo a graça de Deus, o amor de Deus. Por isso, nós vamos ler alguns trechos da Palavra de Deus e vamos comentar algumas coisas desta lição. E, por fim, a capacidade de compreender o propósito da vinda de Cristo. Porque, como a nossa confissão de fé disse, Deus permitiu o pecado entrar, porque Ele não criou robôs,
Ele criou seres humanos que deveriam de amar a Deus e escolher o caminho certo. Mas, por sua própria vontade, o ser humano se desviou dos caminhos do Senhor. E nesse sentido é que nós entendemos que foi necessário a graça de Deus para salvar o homem. Então vamos olhar aqui a entrada do pecado no mundo. Eu vou ler aqui e o texto de Gênesis 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando nós olhamos a primeira tentação, nós nos deparamos que o enganador e mentiroso, Satanás, ele conseguiu penetrar naquilo que o ser humano mais desejava. Todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer um certo poder para determinadas coisas, mas aqui nós nos deparamos o enganador e mentiroso fazendo uma pergunta aos nossos primeiros pais. Por isso que nós cremos que a desobediência é a pretensão do homem em querer ser além do que Deus lhe fez. Isso significa que a malignidade penetrou dentro do ser humano. Isaías 27. Vou ler aqui para você. Isaías 27, verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. É interessante nós notarmos a malignidade de Satanás. Nós sabemos muito pouco a respeito de como o diabo caiu. Nós temos alguns textos que ensinam isso na Bíblia, mas nós não temos isso claramente. Mas eu quero ainda ler Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor Jesus nos lembrou que essa malignidade passou a todos. Por isso, nós, aqueles que são de Deus hoje, por causa da entrada do pecado, se sentem como ovelhas no meio de lobos. Os lobos querem devorar as ovelhas, querem matar as ovelhas. Eles não têm nenhuma intenção boa para com as ovelhas. Mas as ovelhas são chamadas justamente por Deus para mostrar amor. Então, eu quero continuar aqui, que Deus procura Adão e Eva e procura redimi-los. Nós olharmos o nosso texto lá, nós vemos no verso 8, e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus, ele sempre vai atrás do homem. E a gente vê isso, que as consequências do pecado trazem consequências para o próprio Deus que faz e vai atrás. É isso que nós chamamos de redenção. Redenção é quando a comunhão foi quebrada e alguém tenta restaurar essa comunhão. Separação entre Deus e homem e entre a família. Você pode perceber que a primeira reação do pecado foi justamente o homem separar-se de Deus, ele se escondeu e depois ele acusa a sua esposa. Um acusa o outro. É interessante notarmos como o pecado ele rompe com Deus e, consequentemente, rompe com todos os relacionamentos que nós temos com a nossa família.
houve uma espécie de miséria espiritual em toda a Bíblia. Por isso, a Bíblia nos mostra uma redenção. Essa redenção está no capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos Deus falando para a serpente e ele haveria da mulher trazer um filho que esmagaria a cabeça. Essa é a tensão da Bíblia toda. Até o final, sempre haverá essa perseguição sobre o descendente ou os descendentes da mulher. Mas Deus vai salvar. Isso é o proto-evangelho. Este é o evangelho lá na sua raiz. Gálatas, capítulo 4, verso 4, nos diz assim, quero ler para você. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso significa que o nosso Deus, ele não somente enviou o seu Filho, mas o seu Filho foi nascido de mulher. João capítulo 15, verso de número 18, nos diz assim: que o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, te odiou. Então, o próprio Senhor Jesus estava mostrando e demonstrando aos seus discípulos que ele foi rejeitado e, por isso, os discípulos haveriam de ser rejeitados também. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos a Bíblia sempre mostrando que nós precisamos rejeitar as coisas deste mundo e amar as coisas de Deus, e buscar o caminho de Deus. Ainda, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: irmãos, não vos maravilheis que o mundo vos odeia. Então nós não devemos de ficar preocupados com esse ódio que o mundo tem sobre a igreja, porque isso foi consequência da entrada do pecado. As palavras de Deus para Adão foram as consequências do pecado. Vamos voltar lá para Gênesis 3, versículos de número 17 ao 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. As consequências do pecado foram terríveis. Nós temos aqui consequências com respeito às rupturas dos relacionamentos. Nós temos aqui uma ruptura com a ecologia, com a terra. Agora a terra não vai mais produzir coisas boas. O pecado, o mal entrando no mundo, e nós não entendemos essa dimensão, irmãos, da queda, mas nós compreendemos que tudo isso que nós temos são problemas advindos do pecado. Talvez você diga assim, mas pastor, não fui eu que pequei, foi Adão. Não, não. Nós estávamos nele. E a Bíblia nos ensina que todos pecaram. Por isso, as consequências do pecado foram terríveis. Primeira consequência está em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Eu gostaria de ler para você Efésios,
2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Veja bem, o ser humano está morto, morte espiritual. E ele está morto em duas atitudes aqui. Primeiro, ele tenta fazer o que é certo, o que é pecado, mas não consegue. São os seus pecados, delitos e pecados. A palavra delito é uma palavra que significa alguém que tenta andar corretamente e não consegue. E aí essa é a condição do ser humano. Ele não consegue acertar para Deus. Ele não consegue viver para Deus. Por isso, queridos, a morte espiritual foi a consequência do pecado. A segunda consequência do pecado, aí eu adiantei um pouquinho, mas ele diz assim, nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que essa morte espiritual nos fez filhos das trevas, gente que anda segundo o curso desse mundo. O mundo está indo para o buraco e todos nós estávamos indo com este mundo. E não só isso, mas também o texto nos diz que nós éramos dominados antes pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos aqueles que são filhos da desobediência são aqueles que não creem no Evangelho, são aqueles que não conhecem. Por isso, ainda ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Precisa lembrar toda hora que nós éramos assim. Eu não sei você ainda, se você já crê no Evangelho, mas se você crê no Evangelho, você não é mais dominado por Satanás. Mas aqueles que estão fora do Evangelho ainda são dominados por ele. E aí Paulo nos diz assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui eu quero dizer para você que essa morte espiritual passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ira de Deus está sobre esse mundo e sobre todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Morte física. Eclesiastes 12, 7 nos diz assim. Vamos lá, vamos ler aqui Eclesiastes 12, 7. É uma advertência de Salomão que diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Um dia todos nós, após a nossa morte, vamos estar na presença de Deus. E ao estarmos na presença de Deus, nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que fizemos a Deus. Morte eterna. A Bíblia fala também de uma morte eterna, não somente a morte física, mas eu quero ler para você Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto é um texto que nos mostra que aqueles que foram ressuscitados pela ressurreição de Cristo. Como é que alguém é ressuscitado pela ressurreição? Crendo no Evangelho. Ele nos diz aqui que estes, eles não serão atingidos pela segunda morte. A morte é essa. O verso 14 ainda nos diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é uma segunda morte. A primeira morte, a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Por isso, enquanto temos fôlego de vida, nós precisamos para Deus e andar com Deus. Apesar da queda, a Bíblia nos diz que o descendente viria. O gracioso cuidado de Deus
Eu quero ler aqui para vocês ainda o Gênesis, capítulo 3, versículos de número 22. Vou voltar lá. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O cuidado de Deus foi de proibir que o homem comesse daquele fruto da árvore, porque senão, do jeito que ele estava, ele iria viver eternamente no pecado e nunca mais iria morrer. E Deus não quis isso. Pela sua graça e pelo seu cuidado, ele impediu isso. É isso que nós chamamos que hoje o homem, ele é limitado pela morte. E as pessoas pensam que podem fazer todas as coisas, elas estão enganadas, porque o homem não pode fazer todas as coisas. E Isaías 53, verso 3. Olha o que nos diz o profeta Isaías, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Eu vou voltar aqui para o nossa confissão de fé, e nos diz aqui, eu quero até aumentar um pouco para você ver, aí no seu local, que nossos primeiros pais, seduzidos pela astuta tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Mesmo no meio do pecado, Deus nos salva. Eu quero ler para você ainda Romanos capítulo 5, que a nossa confissão de fé nos remete, né? Romanos capítulo 5, versículos de número 20. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a morte reinasse, a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, por causa desse pecado, houve algumas implicações da queda. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. E aí nós lemos Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós já lemos Efésios 2, de 1 a 3, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que a nossa confissão de fé está tentando estabelecer aqui para todos nós é que não há desculpa, não há nenhum tipo de forma em que nós podemos dizer que nós não temos pecado. A palavra de Deus é clara e ela não vai enganar você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Deus te abençoe e te guarde nessa aula, e que te abençoe e faça você forte. Logo mais nós vamos entrar com a nossa live ao Senhor. Fique com Deus. Amém.